Olá, hoje iremos ver quais são os limites nacionais da NATO e por que razão é que dificultam a resposta rápida. Mark Rutte, secretário-geral da NATO, afirmou no início desta semana que estas reservas nacionais estão a atrasar-nos e a tornar-nos menos eficazes. Um número crescente de aliados da NATO está a apelar à harmonização das advertências nacionais que impedem a capacidade da aliança de responder rapidamente a ameaças como as violações do espaço aéreo, mas é provável que a tarefa seja árdua. Quando os ministros da defesa dos 32 Estados-membros se reuniram em Bruxelas para uma reunião na quarta-feira, a maioria dos aliados apelou a uma redução da utilização das advertências nacionais no norte ou no leste da Europa, onde se tem registrado um número crescente de violações do espaço aéreo nas últimas semanas. O ministro da Defesa sueco, Paul Johnson, afirmou que há espaço para melhorias no seio da aliança e que o modelo do seu país devia inspirar outros. Fumo sobe enquanto a Polônia realiza o seu maior exercício militar do ano, reunindo 30.000 soldados das Forças Armadas Polacas e dos aliados da NATO, 17 de setembro de 2025 AP Foto. O seu homólogo neerlandês, Ruben Brekelmans, lamentou igualmente que os diferentes regulamentos entre os aliados tornem as coisas complicadas quando as coisas ficam difíceis. Quando os F-35 estão no ar, é preciso ter a certeza que todos sabem claramente quais são os regulamentos, as regras de empenhamento e como chegar a um acordo com as autoridades, disse Brekelmans. Apoiamos os esforços do SACEUR, comandante supremo aliado, para garantir que esses regulamentos sejam harmonizados e que tenhamos um conjunto de regras para o efeito, acrescentou. Os dois ministros fizeram eco do embaixador dos Estados Unidos na NATO, Matthew Whitaker, que disse aos jornalistas no início desta semana que não é segredo que quanto mais advertências nacionais existirem, especialmente no que diz respeito aos nossos caças, mais difícil é para o SACEUR responder imediatamente. Estas são conversas que vamos continuar a ter no seio da aliança e garantir que, onde podem ser reduzidas, disse. Reservas nacionais estão a atrasar-nos e a tornar-nos menos eficazes. Com efeito, estas advertências são limitações que cada país impõe à utilização das suas forças durante as missões da NATO. No Afeganistão, por exemplo, alguns aliados impuseram restrições quanto ao local onde as suas forças podiam ser destacadas, ao tipo de armas que podiam utilizar e às circunstâncias em que as podiam utilizar. Outra advertência recorrente é a exigência de que o oficial nacional de topo destacado para a missão da NATO deve primeiro obter autorização do seu país de origem antes de tomar parte em qualquer nova operação. No que diz respeito às regras de combate às violações do espaço aéreo, um país pode permitir que um objeto seja abatido com base em leituras de radar, enquanto outro pode exigir primeiro uma confirmação visual. Podem também ter regras diferentes sobre as armas com que os seus caças podem ser equipados. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, fala numa conferência de imprensa durante uma reunião dos ministros da Defesa na sede da NATO em Bruxelas, 15 de outubro de 2025 AP Foto. Isto torna muito difícil para o comandante supremo aliado, SACEUR, a principal autoridade militar da NATO, agir rapidamente em tempos de crise. No mês passado, quando cerca de 20 drones violaram o espaço aéreo polaco, a NATO enviou vários aviões de combate para neutralizar alguns deles. Mark Rutte, secretário-geral da NATO, disse aos jornalistas que os aliados reagiram como deviam. Mas admitiu, no início desta semana, na Eslovênia, que as reservas nacionais estão a atrasar-nos e a tornar-nos menos eficazes. Uma maior apetência para resolver a questão. As queixas sobre a forma como as advertências nacionais estão a prejudicar a eficácia da aliança não são novas. Os líderes da NATO já discutiram a redução da sua utilização numa cimeira em Riga, em 2006, no contexto das operações no Afeganistão. Estas conversações não produziram grandes resultados. Em parte, isso deve-se ao facto de as advertências serem, antes de mais, decisões políticas, disse Rafael Lois, membro sênior do Conselho Europeu de Relações Externas, SCFR, a Euronews. Em última análise, trata-se de cidadãos desses países que morrem ou matam em nome da NATO e, por isso, essa é a decisão soberana mais importante que os governos tomam, disse Lois. O que mostram, acrescentou, é que a NATO, no final, ainda é constituída por 32 países diferentes.
Mas o panorama geopolítico mundial mudou muito desde o início da década de 2000 e o sentimento de urgência na Europa é muito mais agudo devido à beligerância da Rússia. Violações do espaço aéreo, algumas das quais atribuídas à Rússia, foram também observadas na Estônia, Romênia e Dinamarca, em rápida sucessão, no mês passado. Penso que, dado que o atual ambiente de segurança é muito mais ameaçador e exige uma resposta urgente, há uma maior probabilidade de que, desta vez, no que se refere à defesa aérea no flanco oriental, a NATO tenha mais vontade de resolver esta difícil questão, disse Lois. No entanto, acrescentou, a ideia de que as advertências nacionais poderão em breve tornar-se uma coisa do passado e rebuscadas. Abatam-nos. Alguns líderes, como o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, afirmaram que a questão é simples. Se tem drones que não pertencem ao vosso estado, abatam-nos, disse no início do mês, a partir de Copenhaga, onde os líderes da UE discutiram a possibilidade de erguer o chamado Muro dos Drones. Mas embora, em teoria, os países possam ter o direito de abater drones ou caças que violem o seu espaço aéreo, na prática a situação não é tão clara, especialmente para os aliados da NATO. Alguns países, incluindo os do flanco oriental, podem simplesmente não ter capacidade para o fazer e, por isso, dependem das missões da NATO para o policiamento aéreo. E depois há o elemento político. Mesmo que sejamos capazes de abater unilateralmente uma ameaça potencial, temos de nos confrontar com o facto de que, se não se tratar de uma resposta coordenada, corremos o risco de outros aliados da NATO não concordarem com o nosso curso de ação e, por conseguinte, de as nossas ações fraturarem a coesão da aliança, disse Lois. Na quarta-feira, Rutte disse discordar dos apelos para que os aviões russos sejam sistematicamente abatidos se entrarem no espaço aéreo da NATO. Penso que é preciso ter a certeza de que se está absolutamente convencido de que sim ou de que não está a representar uma ameaça. Se estiver a representar uma ameaça, podemos fazer tudo o que for necessário para garantir que a ameaça não se concretiza, afirmou. Mas se não estiver a representar uma ameaça, os aliados devem garantir que o avião será gentilmente guiado para fora do nosso espaço aéreo.